Olá, vamos à segunda parte aqui do nosso vídeo sobre aplicação de funções de primeiro e segundo grau, uma aplicação envolvendo custo, receita e lucro. Na aula anterior eu já falei sobre o custo, sobre a receita, nós já resolvemos aqui os itens A e B, esboçamos inclusive os gráficos dessas duas funções no mesmo sistema de eixos. Para assistir a aula anterior, o link está aí na descrição. Bom, o que nós vamos fazer agora é determinar o lucro em função da quantidade Q, considerando que essa quantidade Q é tudo que foi produzido e vendido, e tudo que foi produzido eu considero que é vendido. Ok? Bom, vamos aí antes só dar uma passadinha pelo gráfico que foi construído. Está aqui, né, o custo, a receita, o que vem a ser o lucro. O lucro é a diferença que eu tenho entre a receita e o custo. Tá? Então perceba que nesse trecho aqui, né, nessa parte, o lucro está, ou a receita, desculpa, o lucro é a diferença entre receita e custo. Tá? O lucro, ou melhor, a receita nesse trecho está acima do custo. Então efetivamente eu estou tendo lucro nessa região. Agora, se formos considerar aqui abaixo, né, desse valor, que parece ser o 50, é prejuízo. A minha função lucro vai ser negativa. O mesmo ocorrendo aqui acima desse ponto, que parece ser o 250. Ok? Então nós vamos estabelecer agora a função lucro e depois, né, o exercício, eu vou voltar aqui nos itens. O item C pede para determinar essa função lucro. Vamos voltar então. O item D pede para esboçar naquele mesmo sistema de eixos essa função lucro. E depois o que é bem interessante aqui, determinar qual é a quantidade que gera lucro máximo. Então a quantidade que vai gerar o lucro máximo. E qual é esse lucro máximo? E aqui eu vou mostrar nessa aplicação que aquele raciocínio de você pensar quanto mais eu produzir, quanto mais eu vender, maior vai ser o meu lucro. Quando você tem uma relação, que é o que ocorre geralmente na prática, entre preço e quantidade, que seria preço e demanda do produto, né, a procura pelo produto, e é uma relação inversa, né, você nem sempre aumentando quantidade vai ter um aumento de receita, nem sempre vai ter um aumento de lucro. Tá? Por quê? Para aumentar a quantidade você precisa baixar o preço. E a gente vai, através desse estudo, determinar o que seria essa quantidade ótima, quantidade ideal para essa situação, que vai me levar ao lucro máximo. Então vamos lá. A função receita total, né, ou melhor, a função lucro total, já vamos para o lucro aqui, né, é sempre a receita menos o custo. Lembrando que o custo é 5.000 mais 30Q, e a receita que nós obtivemos é menos 0,4Q ao quadrado, mais 150Q. Se a minha receita fosse uma função de primeiro grau também, assim como o custo, esse lucro seria uma função de primeiro grau. Tá? Seria uma situação do tipo, olha, você tem um custo aqui, você tem a receita aqui, e essa diferença que vai aumentando de forma linear me leva ao lucro, né, como uma função também de primeiro grau. Tá, ok? Mas não, é de segundo grau, então vamos ver o que acontece. Não vai ser essa situação em que tudo é de primeiro grau. O lucro é receita, que é menos 0,4, que é o quadrado, mais 150Q, menos o custo. O custo que é 5.000 mais 30Q. Ok? Bom, vamos tomar um cuidado aqui. Quando eu falo em subtrair o custo, eu preciso pôr parênteses aqui, que senão eu vou estar subtraindo só o custo fixo e somando o custo variável, né? Então seria um erro aí grave, né? Então tem que colocar parênteses. Dessa forma, para eu chegar finalmente à função lucro total, eu preciso fazer com que haja uma distributiva, que esse sinal de menos vai trocar os sinais dos termos aí dentro dos parênteses, né? Então fica menos 5.000 menos 30Q, logo menos 0,4Q quadrado, que eu posso fazer, que olha, 150Q menos 30Q, né, dá 120Q, menos os 5.000. Perceba que o custo fixo, ele vira prejuízo aqui, né? Ele é algo que vai ser tirado do lucro. Se eu não produzir e não vender nada, eu tenho um prejuízo de R$5.000.
porque eu posso não ter receita, mas eu continuo tendo custo. Tá aí, essa é a função de segundo grau, que representa o lucro. Então, é uma função de segundo grau, parábola, com cavidade voltada para trás. Olha aqui, nós temos o A igual a menos 0,4, né? O B é mais 120 e o C é menos 5.000. Tá? Então, como o A é negativo, parábola com concavidade voltada para baixo, eu vou ter um ponto aqui que me leva, né, exatamente ao lucro máximo. E qual é essa quantidade que gera lucro máximo? Então, fazendo o gráfico, que é o que é solicitado no item D, eu automaticamente respondo aos itens E e F. Então, vamos lá, vamos agora à construção do gráfico para essa função aqui. Bom, nós já temos aqui os valores de A, B e C. Para a construção do gráfico, a gente pode partir aqui, ou iniciar pelo cálculo das raízes, né? Quando que o meu lucro é zero? Tá? Ou seja, quando que menos 0,4q quadrado mais 120q menos 5.000 dá zero. Vou aqui pelo modo convencional, pela fórmula de Bhaskara, né? Então, primeiro iniciando aqui pelo cálculo do determinante delta, b ao quadrado menos 4ac, vai ficar b ao quadrado, 120 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 0,4, vezes o b, que é menos 5.000. Doze ao quadrado é 144, seguido de 2 zeros, então 14.400. Aqui menos com menos dá mais, depois tem outro menos, então fica menos aqui. E a multiplicação de 4 por 0,4 por 5.000 vai dar 8.000. Fazendo aqui, né, a subtração, 14.400 menos 8.000 vai dar 6.400. Esse é o valor do delta, portanto, duas raízes, né, que vão sair aqui pela fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, nós vamos ter menos o b, menos 120, mais ou menos a raiz de 6.400 sobre 2, que multiplica menos 0,4. Raiz de 6.400 é 80, então nós vamos ter menos 120 mais ou menos 80 sobre menos 0,8. Bom, dessa expressão nós temos aqui o Q1, que vai ser 120 mais 80 dá menos 40, dividido por menos 8. Menos com menos dá mais 40. Se fosse 40 por 8, seria 5, como é 0,8, dá 50. Então, essa é uma das raízes. O Q2 vai ser menos 120 menos 80 dá menos 200, dividido por menos 0,8. Menos com menos também dá mais. 200 dividido por 0,8 dá 250. Essas são as duas raízes. Então, já sei que é uma parábola com cavidade voltada para baixo, né? E as raízes aqui vão ser 50 e 250. Valores que eu até já mostrei lá no gráfico. Correto? Bom, o intercepto. O intercepto é o cruzamento do gráfico com o eixo y, é quando o x é zero, né? Numa função de segundo grau é sempre da forma 0,c. Então, 0, menos 5.000. Esse intercepto aqui, né, qual é o significado dele aqui nessa aplicação? Tá? É o sinal, é o valor oposto ao custo fixo, né? Quer dizer, se não produzir nada e não vender nada, tem-se um prejuízo de 5.000 reais, que é o custo fixo. E agora o vértice, né, nós vamos calcular as coordenadas do vértice aqui. O x posso trabalhar aqui com a média, né, das raízes, 50 mais 250 dá 300, dividir por 2 dá 150. Tá? Ou calculo aqui pelas fórmulas, x do vértice é menos b sobre 2a, então fica menos o 120, que é o b, sobre 2, que multiplica menos 0,4, portanto, menos 120, sobre menos 0,8, o resultado aqui é 150.
150. O y do vértice, vou calcular aqui ao lado, y do vértice, tem uma fórmula que é menos delta sobre 4a. Ou você joga na função aqui lucro, né, esse valor Q igual a 150 e calcula o L. Tá? Bom, fazendo aqui pelo delta, que eu já tenho o valor calculado, é 6.400, eu vou dividir por 4, que multiplica menos 0,4. Portanto, menos 6.400 dividido por menos 1,6. Menos com menos dá mais, e fazendo a divisão de 6.400 por 1,6, eu chego a 4.000. Essa é a coordenada y do vértice. Ok? Então, o meu vértice tem coordenadas 150 e 4.000. Vamos então ao traçado do gráfico. Tá, ele já está traçado, né? Mas como que eu obtive esse traço? Lógico, aqui via Excel, mas como que eu posso fazer na mão? Eu marco aqui o intercepto, que é o menos 5.000, as duas raízes que foram calculadas, 50 e 250, e as coordenadas do vértice. 150 é o x do vértice, 4.000 está mais ou menos aqui, né? 150,4.000, marca esse ponto e traça essa parábola. Tá? Mas o lucro pode estar aqui para baixo do eixo X, né, o eixo das quantidades? Sim, a gente chama de função lucro, mas ela pode ser negativa. É um indicativo de prejuízo. E olha que interessante que nós temos aqui. Quando as duas funções, receita, lembrando que a receita é essa azul, e o custo, que é o gráfico aí vermelho, quando essas funções se encontram, eu tenho aqui que receita é igual a custo, somente nesses pontos, né? Que receita não é igual a custo em todo o domínio aqui, tá ok? Somente nesses pontos. E exatamente nesses pontos, eu tenho a raiz da função lucro. Quer dizer, se receita é igual a custo, o lucro é zero. Né? E aí, entre esses dois valores, 50 e 250, o que eu percebo é que a receita supera o custo. Então, efetivamente, eu tenho lucro aqui. O meu lucro, ou a minha função lucro, é positiva nessa região. Agora, acima de 250 ou abaixo de 50, o custo supera a receita. Aí a minha função lucro ela é negativa. Eu estou tendo prejuízo nessas partes, nesses setores. Tá ok? Bom, e para finalizar, eu só vou limpar aqui, o que se pede no item E e no item F é, primeiro, item E, qual é a quantidade que gera lucro máximo? Olha, o lucro máximo, ele está aqui, né? Só um minutinho. Ele está aqui, né? Na parábola. É o vértice da parábola. Tá? Então, a receita, ou melhor, a quantidade que gera o lucro máximo é 150. A gente diz que esta é a quantidade ótima, que otimiza o lucro, que maximiza o lucro. Tá? E essa é a resposta ao item E. Agora, e o item F? Qual é o lucro máximo? É só você projetar aqui, nós já calculamos, por isso que eu não estou calculando novamente. Né? O lucro máximo é de R$4.000. Essa é a resposta ao item F, lucro máximo. E o que é a quantidade ótima que gera esse lucro máximo. Então, é interessante aqui, né, que você observa, não adianta querer produzir e vender mais que 150 unidades, que você até vai ter um aumento aqui de receita acima dos 150. Nós vimos que o valor que gera a receita máxima é 187,5 lá no vídeo anterior. Tá? Então a receita até continua aumentando, mas o custo também. Então essa taxa de aumento da receita é menor do que o crescimento do custo. Isso faz com que o lucro diminua. Por isso que a gente chama de quantidade ótima. A meta aqui de produção e venda tem que ser 150, é ela que vai me levar ao lucro máximo. Mais que isso, diminui lucro. Né, a ponto, inclusive, de chegar a um lucro zero ou negativo de novo. Obviamente, né, essa parte aqui da função, aqui à direita, você não vai deixar acontecer. Aliás, né, convenhamos, chegou no 150, parou.
Você não vai pensar em produzir, em vender, produzir e vender mais. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Porque para passar desse limite, vamos dizer aí, de 150, para vender mais que 150, você teve que abaixar o preço demais. Na verdade, para chegar aí, você já teve que ir abaixando o preço, diminuindo o preço para aumentar a quantidade. Só que esse processo chega num momento em que a diminuição do preço, né, mesmo com o aumento da quantidade, essa diminuição do preço ela é mais forte que o aumento da quantidade, em termos de receita, na relação também com o custo. E o seu lucro começa a diminuir. Tá? Então parou no 150, é a melhor coisa que você tem que fazer. Lógico que aqui é um modelo exato, né? Na prática não vai ser exatamente 150, porque a gente partiu, vamos lembrar ali, de uma função que foi obtida a partir, que pode ser obtida a partir de dados reais, e ela é uma aproximação. Mas nem por isso o nosso cálculo, os nossos cálculos não vão ter utilidade aqui, né? Mesmo sendo de forma aproximada. Tá ok? É isso aí. Com isso a gente finaliza essa aplicação. Até a próxima aula.